Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo só sobre perguntas e respostas. Estão chegando muitos questionamentos, dúvidas, solicitações de mais orientações. Essas mensagens estão chegando muito por e-mail e de forma que outras pessoas não estão participando das dúvidas. Então eu quero orientar que elas podem ser feitas em todos os canais, em todas as plataformas. Assim as pessoas também podem usufruir desse conhecimento que você vai adquirir. E é por isso a decisão de estar aqui respondendo no vídeo. Assim mais pessoas poderão receber essa contribuição. Bom, o primeiro ponto dessa questão é a gente compreender essa questão de que o pai apresenta a criança para o mundo. Funciona mais ou menos assim. A mãe é o primeiro vínculo, o mais intenso, o mais forte, o mais definitivo. Então, quando o bebê nasce, ele só reconhece a mãe. Quem ajuda ele a reconhecer o pai é a mãe. Como é que isso funciona? A mãe precisa facilitar a ida dessa criança até o pai. Então, se a mãe não concorda com o pai do jeito que é, se a mãe acha que o pai precisa melhorar enquanto pai, se a mãe acha que o pai não é bom o suficiente, a criança tende a não se desenvolver emocionalmente para o lado do pai. Ou seja, ela fica mais apegada à mãe e distante do pai. Eu já comentei isso aqui com vocês. As pessoas não se comunicam por aquilo que é dito ou pensado, mas por aquilo que é sentido. Então a criança capta o sentimento da mãe, né? E então ela não se aproxima tanto do pai. Então, para o pai fazer essa tarefa de conduzir a criança para a vida, essa criança tem que estar emocionalmente mais envolvida com o pai. Isso depende muito da relação que a mulher tem com o seu parceiro, ok? E em relação a esse ponto de que o sucesso, a pessoa que perguntou, ela colocou, o maior responsável pelo sucesso é a mãe. Então vamos compreender isso melhor. Não é a minha mãe que é responsável pelo meu sucesso. O meu sucesso depende daquilo que eu faço com o que a minha mãe me entregou, com aquilo que o meu pai me deu, compreende? Então a mãe não pode fazer nada pelo filho em relação ao sucesso dele, porque se pudesse, gente, vamos combinar comigo, teria alguém fracassado na vida? As mães fazem tudo. Então aqui não se trata da mãe ter o sucesso ou conduzir o filho para o sucesso, mas depende daquilo que o filho faz com o que foi dado, tanto pela mãe quanto pelo pai. Quando ele concorda com a mãe, ele consegue ter mais recursos para caminhar para o sucesso. Então ele tem mais sucesso, retorno daquilo que ele faz. Mas para que ele consiga usufruir e se alegrar com isso, ele precisa concordar com o pai. Assim ele tem um sucesso acompanhado da felicidade. Muitas pessoas têm sucesso, mas não são felizes com o que elas obtêm. Então, só para reforçar, os pais não podem garantir o sucesso pela gente. Se pudesse, com certeza, eles fariam. O resultado do nosso sucesso e da nossa felicidade tem a ver com a postura interna de concordância em relação aos dois. Quanto mais eu me alegro com os dois, mais eu tenho da vida e mais eu posso usufruir. Outra questão, e quando ela pergunta, então, como seria os filhos órfãos ou filhos de mãe solteira? Sendo assim, os pais não precisam estar presentes fisicamente. Aqui dentro de mim está o meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós, os meus tios. Eu não preciso que eles estejam aqui do meu lado, eles estão dentro do meu corpo. Então essa capacidade de conexão com a mãe e de conexão com o pai não está relacionada a uma presença física do lado,
mas uma conexão que eu faço com o sentimento interno. Por exemplo, então, se a mãe ela é solteira, mas ela respeita o pai da criança, então ela ensina para essa criança que o pai está presente dentro dela e que ele pode se alegrar com o pai dele mesmo assim. Compreende? Senão, o que de fato seria daquela criança que a mãe morreu no parto? Ou os pais morreram num acidente e ela sobreviveu sozinha? Compete às pessoas que estão junto dessa criança contribuir para que elas sintam esses pais e se alegrem com o destino deles da forma como foi possível para cada um. Então, gente, isso não é algo externo, é algo interno. Nós estamos falando aqui claramente de sentimentos, tá? Se a minha mãe morreu no parto, mas eu tenho uma pessoa que me conduziu para a vida, que me faz sentir a presença dela, que me faz reconhecer que ela fez o essencial para mim, porque o essencial é dar a vida. O resto, qualquer um pode fazer por mim. Se eu consigo sentir isso, eu vou saber no meu corpo quem é essa mãe, como ela foi e o que ela me orientaria na vida. Então, vou lembrar mais uma vez, aqui se trata de uma postura básica, de concordância, de gratidão ao que foi recebido. Nós não temos a possibilidade de escolher isso. Na verdade, o que o pai e a mãe, eles fizeram pela gente é muito maior do que o que faltou. Vamos colocar de um lado a vida e do outro lado tudo o que faltou. A vida, ela é maior. Então nós não temos o direito nem de achar que nós podemos perdoar os nossos pais. Nós não podemos perdoar nossos pais. Quando a gente se coloca nessa postura, nós estamos agindo como se a gente fosse maior do que aquilo que nos foi dado. Então, qual é a minha orientação? Se eu acho que eu tenho algo ainda a perdoar, eu preciso caminhar ainda mais dentro de mim. Isso quer dizer que eu ainda não consigo perceber o que foi maior. E se eu não consigo perceber o que foi maior, eu fico com menos. Isso me subtrai, ok? Então funciona mais ou menos assim. Quando a gente cresce, a gente começa a usar mais a cabeça do que o corpo. Mas no meu corpo, os meus pais estão presentes. O sentimento, toda a experiência de conexão, desde o primeiro minuto na barriga da minha mãe, está registrada aqui. Agora eu sou adulta e depois de adulta a gente começa a pensar. E são os pensamentos que me faz criticar os meus pais. Então como é que eu faço para trazer essa criança de volta? Eu deixo esses pensamentos passarem, não tem jeito de desligar, não tem jeito de parar um pensamento. Eu deixo esses pensamentos passarem e só olho para eles com o coração. A reconexão, o adulto que eu sou hoje consegue trazer a minha criança de volta para os meus pais, para minha mãe, para o meu pai, quando então eu me permito sentir as sensações que eu tive quando eu era bebê e não pensava. Puro amor. Quando esse movimento começar, então dentro de mim a tendência é expandir a gratidão. E com a gratidão dentro, eu consigo fazer mais fora. Então, esses sentimentos é o que vai me levar para o mais. É o que me leva para o êxito, para conquistas, porque êxito, gente, é muito maior do que sucesso. Muitas pessoas têm sucesso e não têm felicidade. Êxito é você conseguir ter o melhor resultado, se alegrar com ele e aproveitá-lo da melhor forma. E é isso que eu desejo para todos nós. Obrigada mais uma vez.